subtítulo que eu enumerei como 4, e isso é consideração minha, tá? Não está numerado lá. O título é O que é luto? Né? O que é luto? Ela vem dizendo aqui sobre esse luto. Então, mais uma vez, eu quero dizer a vocês que não tem aqui pra gente assunto novo, que vá nos surpreender, mas assunto que vai nos reforçar. Tá? É assunto que vai nos dar um pouco mais de embasamento, vai bater na mesma tecla para que a gente possa expandir um pouco mais o nosso entendimento, tá bom? Então vamos lá. O que é luto? Então eu grifei algumas partes e ela começa dizendo assim: pensar para aceitar, calar para resistir e agir para vencer. Essa frase nem é dela, mas ela colocou aqui, né? Renato Kell. Então ela vem com uma denominação dizendo assim, eu não vou ler tudo não, tá? Luto é a dor causada pela morte de alguém, principalmente depois da morte de alguém que amamos, e viver o luto é viver essa dor, né? Então, eu quero que vocês abram uma consideração para dizer o seguinte, quando ela fala que luto é a dor causada pela morte de alguém, então a gente já vai fazendo as considerações que é morte do corpo físico. Nós vamos partir do pressuposto que nós já conhecemos que os nossos entes vivem, tá? E ela fala mais à frente que o luto sempre é uma situação que envolva perda. E essa perda não é somente uma perda de um ente querido, mas uma perca de um trabalho, uma perca, né, de uma separação, uma perca de um familiar. Né? Então, quando a gente tem alguma perda de uma certa forma, nós entramos nesse período de luto. Né? E muitos vivenciam determinadas partes desse luto, né? Que nós vamos abordando aqui mais para frente. Mas ela coloca o luto como toda vez que nós perdemos algo que nos era muito importante, algo ou alguém, tá? E aí ela fala o seguinte, que que nesse luto é preciso vou ler a frase dela, é preciso se soltar da relação que existia para uma verdadeira vida nova, sem esquecer a pessoa que se foi. É aquilo que eu acabei de dizer para a Ana Rodrigues. Né? A Ana Rodrigues vinha de tempo em tempo, né, com a foto do luto, né, lá pela perda física do Douglas. Né? E eu falei com ela, olha Ana, muito parabéns, porque você avançou. Né? Ou seja, não é que você esqueceu do seu filho. Eu tirei essa foto do luto. Eu estou seguindo a minha vida. Eu estou fazendo as coisas, mas no fundo eu acho que eu não deveria fazer porque pela perda de alguém ou de algo. Né? Mas a gente precisa entender que existem os enfrentamentos. E não é uma foto que vai nos fazer esquecer nossos entes, mas vai colocar uma vírgula ou um ponto naquela questão no seguinte sentido, eu estou seguindo, tá? E aí, ela fala o seguinte também, que muitas pessoas que não aceitam esse momento, né, não buscam aí uma ajuda, que muita gente não consegue sair desse luto sozinho, acaba aí contraindo até mesmo, né, alguma doença, e uma delas é a depressão. E lá mais na frente ela vem falando sobre as fases, né, que a gente passa quando a gente perde algo ou alguém. E ela fala de choque, de negação, de raiva, de culpa, de depressão, né, que são as reações mais comuns, né, que surgem aí durante todo esse processo. E aí ela vem com um subtítulo nesse item dizendo o seguinte, né? Dos sentimentos que a gente vive pós essa perda, né? E ela vem dizendo que, segundo os psicólogos e especialistas em entendimentos enlutados, o perfil de quem perde uma pessoa mistura aspectos de depressão, ansiedade, culpa, raiva e hostilidade, né? E o que a gente faz para resolver isso, embora não tenha uma receita, né? Embora não tenha uma palavra mágica, uma atitude mágica que a gente
tenha para que isso de uma hora para outra vá embora. E ela vem lá no segundo subtítulo dizendo o que fazer para resolver o luto, né? E ela fala o seguinte, olha, que não há uma única receita, mas é importante, primeiramente, quando você sentir que não está dando conta, buscar um profissional, buscar um amigo, buscar um auxílio em um grupo que está... pessoas, né, naquele grupo que possa estar passando as mesmas coisas que você. Por quê? Porque aquele que passa vai te entender com muito mais facilidade do que aquele que nunca passou por aquela dor, né? Procurar ajuda, procurar respaldo em algum lugar, ir para onde de fato, né, você realmente acredita e você se afina, independente, né, do lugar, mas desde que seja, né, uma coisa aí que não vai prejudicar ninguém, né? Igual, por exemplo, não adianta diante de uma perca de um trabalho, eu perco um trabalho, fulano perdeu um emprego, né? Não adianta, igual eu disse para vocês agora há pouco, buscar a ajuda das trevas. Não é essa ajuda que a gente quer, né? Não é essa ajuda que a gente fala da ajuda pertinente, da ajuda coerente que a gente tem que buscar, né? E ela fala que um recomeço depois que se perde uma pessoa querida não é fácil, mas nós precisamos entender que é possível, né? É possível seguir sem que a gente os esqueça, mas seguir a nossa caminhada. É muito importante essa nossa jornada, né? E ela vem lá no final desse item com um parágrafo dizendo o seguinte: deve-se falar com amigos, não se culpar de nada, perdoar-se pelo que fez ou deixou de fazer, cuidar da própria saúde e também buscar algo para realizar. Então, ou seja, né? Por que ela está falando isso? E eu pelo menos deduzo, né? Porque muitas pessoas que se desesperam muito com a perda física do ente querido, né? Ou com a perda de alguma coisa, e no fundo, tem muito remorso ali enrustido, sabe? Então, o que a gente precisa entender e partir do pressuposto é que o passado a gente não vai conseguir mudar, né? O futuro nós ainda não chegamos nele, mas nós estamos no presente. Então lá atrás eu sei que eu cometi um erro, o que eu posso fazer para não cometê-lo novamente, né? E daí começa se perdoando, porque se você começa, né, a remoer demais aquilo, mais difícil vai ficar para você sair de todo aquele processo. Se você fica remoendo, é como se você estivesse ali cavando um buraco, né? E adentrando ali para aquele buraco, e cada vez mais fica difícil a vista lá de cima, de se enxergar cá fora. Então, por mais difícil que seja, é possível, né? E a gente precisa ter esse entendimento. Lá atrás eu errei, beleza, eu errei, mas era o melhor que eu pude fazer naquele momento com o conhecimento, o discernimento que eu tinha. Então agora é bola para frente. Eu preciso me movimentar, eu preciso então seguir, né? E ela termina com uma frase, né? Quanto mais a dor cavar um buraco em você, mais felicidade caberá nele, né? Então a gente tem que deixar, né, essa dor que existe em nós, a gente precisa vivenciá-la, a gente precisa enfrentá-la, a gente precisa vencer, mas a gente não precisa também, né, cavar a ponto de estar nos enterrando mesmo, né? Porque tem pessoas que passam por tudo isso e não buscam ajuda, né? Tem muitas pessoas que deixam o orgulho falar mais alto, e aí cada vez mais vai piorando a situação, né? Que a dor exista, mas que você vai caminhando com algo, com alguém, de alguma forma, buscando ajuda, buscando entender, né? Eu tive uma perda física do ente querido, eu preciso entender isso, porque tá me doendo demais, eu quero ir para a igreja evangélica, vá, não tem problema nenhum. Se a sua afinidade for essa, ótimo. É o caminho que você está encontrando para poder te dar um certo apoio, além dos apoio psicológico, apoio médico,
né? Que muitos aí chegam a necessitar, tá? É isso que a gente tem que ir pensando. A religião, o grupo qual você está inserido, não importa. Importa que você tenha afinidade com aquilo que é discutido, que é falado, que é ensinado e que é vivenciado ali. E ela vem com outro subtítulo, lá que eu numerei como sendo 5, não queiram morrer para encontrar-me. E isso aqui nós já falamos demais aqui. Né? Demais. É muito comum quando a gente tem a perda física de um ente, aí muitos não aguentam, né? Aquela situação e fazem o quê? Eu quero morrer. Eu quero desencarnar também porque eu quero ficar junto do nosso ente querido. Né? E aí ela vem com o título, não queira morrer para encontrar-me. Né? Então vamos lá na primeira frase dela. Ela dizendo, o suicida que acredita escapar das misérias presentes mergulha em infelicidades maiores, né? Então ela vem com algumas considerações que eu acho pertinente a gente dizer. Então ela fala aqui, ó, os ensinamentos dos espíritos constantes da codificação espírita esclarecem que o suicídio é tido como crime aos olhos de Deus, né? E onde está isso? Está lá no Céu e Inferno, capítulo 5. E ela fala que importa numa transgressão também da lei divina. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 944. E depois ela ainda continua, né? E constitui sempre uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador. Está lá na pergunta 953A do Livro dos Espíritos, né? E mais embaixo ela vem falando, em O Céu e o Inferno, no capítulo 5, há relatos dos próprios suicidas sobre o seu estado infeliz na erraticidade. É importante que se lembre que não só o ato de usar de uma arma ou algo que leve à morte é entendido como suicídio, como também tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então isso aqui já é velho conhecido nosso, né? Eu não adianto querer desencarnar para estar com meu ente querido. Por quê? Porque nós vamos estar em vibrações diferentes, né? Ou seja, aquele que atenta contra a vida e tem êxito, você também se atenta contra a sua vida, ou um ente, né, que se foi porque foi a hora dele partir mesmo. A gente tem que aceitar, né? Agora, a gente querer também partir para ficar com o outro, nós não vamos encontrar. Principalmente aquele que já encontra-se socorrido, né? Porque a energia do suicida, a primeiro modo, né, é muito diferente. E o que a gente precisa ter em entendimento, né? Que, embora se cometa o suicídio, embora vá para as zonas inferiores, esse período de estar nessas zonas inferiores, eles são temporários, né? Cada caso, um caso. Um sai mais cedo, o outro sai mais tarde, mas a gente precisa entender isso, né? Umbral, situações de umbral, vibrações de umbral, né? São ali ambientes que são também de passagem, são temporários aqui, como a gente na Terra. Né? Uns ficam mais tempo, outros menos tempo, uns têm mais discernimento e sai logo, outros têm, né, aquele entendimento, aquela aceitação e sai logo, e outros ainda ficam, né? Porém, a gente também precisa entender que Deus é misericórdia, Deus é justiça e tudo existe as consequências, né? Ana, ele foi socorrido e agora? E agora ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai continuar seguindo lá do outro lado, na oportunidade ele vai reencarnar e vai arcar com as consequências do ato que ele cometeu, assim como nós também estamos aqui, né, colhendo as nossas consequências de um dia, né, de um ato negativo que nós fizemos lá atrás, seja nessa ou em outra encarnação. Porém, cada um vai cumprir. Eu estou passando por isso porque eu cometi isso. O outro está passando alguma coisa diferente porque cometeu coisa diversa daquela que o outro cometeu, né? Então, cada um colhendo aquilo aí que está, né, ou esteve no seu caminhar em algum momento. Então, lembrem-se, o suicídio, embora todo mundo faça aquele, né, embora
realmente, né, é uma transgressão, realmente Deus não espera isso de nós, realmente isso jamais será o correto a fazer, mas é período transitório, porém arcando com as consequências, isso é muito importante, né? E ela vem dizendo aqui que o suicídio não é somente aquela pessoa que pega uma arma de fogo, ou que se enforca, ou que tem uma atitude direta que vai causar o seu desencarne, mas aqueles que estão tendo atos reiterados e que têm plena ciência que esses atos estão, de uma certa forma, deteriorando o seu corpo físico, consequentemente deteriorando o seu perispírito, então eles também são chamados aí os suicidas indiretos. Tá? Então é isso que a gente tem que se ater. Se eu desencarnar hoje, eu vou encontrar com meu ente querido? Se eu me suicidar, se eu tirar a minha vida, né? Se eu desistir de tudo, eu vou encontrar meu ente querido? Muito provavelmente que não, tá? Mesmo sendo passageiro, você só encontrará quando vocês estiverem na mesma energia e na mesma vibração. Às vezes, o suicida pode estar lá no umbral. O ente querido pode estar indo ali visitá-lo ou estar do lado, mas ele não conseguirá visualizar pela vibração que se encontra e pela afinidade que não tem, tá? E ela vem no final dizendo o seguinte: orar e vigiar. Nunca se deve dar tanta atenção a esse dispositivo da mente, quanto nos muitos momentos de angústia e de solidão. Utilizando-nos da prece e da vigilância, podemos aliviar muitos males do pensamento. Ser e fazer feliz é a nossa destinação. A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do coração, sem entender, né? Ou seja, a gente não diz adeus, a gente diz até breve, né? Porque nós sabemos que nós também vamos embora. E aí nós vamos adentrar agora já no item 6, onde ela fala o que podemos fazer pelos que partiram. E nós também já sabemos o que fazer para os nossos entes que partiram, né? Mas nós vamos focar mais um pouco. Quando ela fala o seguinte, que o que nós podemos fazer para os nossos entes no primeiro momento é o quê? A prece, né? A prece ela é muito importante. A prece ela é fio condutor que chega ao nosso ente querido, né? E ela vem com um estudo aqui muito interessante. Então vamos seguindo aqui. Ela falando que sempre que um espírito pensa em outro encarnado ou desencarnado, um fio fluídico se estabelece entre ambos, né? Serve de canal de ligação, de comunicação entre eles. É um canal de mão dupla, de ida e de volta. Só que nós também precisamos entender o seguinte: muito cuidado com aquilo que você emana ao seu ente desencarnado, porque se ele estiver socorrido e não tiver equilíbrio para poder receber carga negativa, né? Porque muita gente às vezes tira um tempinho para poder fazer uma prece e, em vez de fazer a prece, já começa a contar todos os problemas que está tendo na família. E só coisa negativa. Então vamos supor que seu ente do outro lado ainda está em tratamento e não tem nenhuma condição, né, de escutar o que você está dizendo, porque senão ele vai se desequilibrar, senão ele vai retroagir no tratamento dele. Então, por hora, esse fio é de uma certa forma cortado, ou seja, por enquanto você não vai escutar, porque isso vai te prejudicar. Então, a gente também tem que ter cuidado com isso, né? Da mesma forma que o contrário, quando você faz as suas preces de uma forma muito positiva, de uma forma muito convicta, né? O canal não está só ligado e aberto, está escancarado, né? Porque só vai fazer bem ao nosso ente que está do outro lado. E ela fala o seguinte, que ela até lembra de Patrícia, né? Conta as preces que Patrícia falava. Ouvia a voz de meu pai, ou melhor, sentia as palavras. Patrícia, filha querida, dorme tranquila. Amigos velam por você. Esteja em paz, né? E ela lembra, né? E ela ainda fala de Patrícia, que mais adiante, quando Patrícia já estava bem restabelecida, que Patrícia vai para a casa da avó, né? Patrícia vê
nas janelas do quarto as violetas, né? E que Patrícia fala, nossa, violetas idênticas às da mamãe. E ela fala, não são idênticas às da sua mãe, são as da sua mãe, né? Foram plasmadas e estão aí para você. Então, nos mostrando aqui o quê? Mais uma vez, que é possível, a gente sabe muito bem disso, muita gente questiona, mas que é perfeitamente possível as flores que vocês oferecem, as cartas que vocês escrevem, as preces que vocês fazem, tudo chega aos entes queridos, né? Se eles não conseguem de uma certa forma plasmar aquilo, né? O nosso irmão espiritual que estiver passando por aqui vai plasmar e vai levar e vai deixar lá, olha aqui, fulano é que mandou para você. Assim como nós aqui, quando alguém recebe uma notícia, quando alguém recebe uma carta, né? Então é muito importante a gente fazer essas considerações. E ela fala que não há distância, como se vê, não há distâncias para nos ligarmos aos nossos entes queridos, né? E ela fala que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem uma longa parte aí a respeito das preces, né? Porque tem muita gente que no ato de desespero não sabe nem o que rezar. Logo no início a negação é tão grande que nem rezar quer, né? Vem aquele sentimento de revolta mesmo. Mas aqueles que não souberem, né, o que dizer e o que falar e o que orar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, não estou com o meu aqui não, lá no final tem uma parte dedicada às preces, né? Prece para quem está próximo de desencarnar, para quem é recém-desencarnado, né? Prece para o médium, prece para a gente, né? Então, é uma gama muito grande. E ela vem com uma frase: ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero, né? Essa frase aqui é do Emmanuel, né? Com a psicografia de Chico Xavier. Então, o que ele está dizendo? Olha, você tem mesmo, né? Lembranças muito queridas aí dos seus entes, mas não deixe que essa saudade chegue de uma forma desesperada, porque esse desespero não ajuda. O desespero ele só atrapalha, porque quando você entra em desespero, você se desequilibra, você entra por caminhos que não precisa de entrar, dificulta todo o processo, tá? Então é isso que ele quis dizer. E nós vamos entrando agora lá no item 7, que é do seguinte título: seja feita a tua vontade, né? E ela vem dizendo o seguinte, que muitos de nós, né, rezamos o Pai Nosso, muita gente reza o Pai Nosso, né? Mas que junto com o Pai Nosso, a gente possa também refazer a prece, porque se 30%, eu acho que é isso mesmo que ela fala, deixa eu ver. Nem sei onde está isso aqui, mas ela fala só a respeito disso. Porque se 30% das pessoas estão rezando, eu vou achar. Aqui, ó. Quando nos lembramos de que no mundo somos 30% da população dos mais de 7 bilhões de terráqueos e todos os dias muitos têm o hábito de orar, com certeza são muitos Pai Nossos proferidos todos os dias. Se levarmos em conta uma prece ao acordar e ao dormir, então dobramos esse número, ou seja, né? Ainda assim, muito pouco se ora na Terra. Então, quando a gente faz esse Pai Nosso e também faz uma prece ao dormir e ao deitar, isso potencializa muito mais a energia que está ao nosso redor, né? Foi isso aqui que ela quis dizer. E aí ela fala o seguinte: será que realmente, ao repetirmos a prece, nos damos conta do que falamos? E nós já conversamos sobre isso, né? Onde eu falo para vocês, já falei muitas vezes, que eu não tenho nada contra o Pai Nosso, né? Mas que é muito interessante a oração em forma de conversa. Por quê? Porque quando você começa a conversar com o seu ente desencarnado, de uma certa forma você precisa raciocinar. Você precisa saber o que você está jogando para fora, né? Por quê? Porque as preces prontas não tem problema algum se você raciocina sobre o que você está dizendo. Se você raciocina sobre realmente aquela prece venha dizer.
né? Porque muitas das vezes as pessoas pegam uma prece pronta, né? Igual o Pai Nosso, e vai no automático. E não sabe nem o que tá falando. E vai para nossa. Eu já vi gente que nem termina as palavras, vai, e acabou. E acha que orou. E acha que tá tudo certo, né? Então ela vem dizendo aqui, né? Que normalmente, né, quando a gente passa pela raiva, né, a gente fica lá contra Deus, né? Mas a maioria que continua orando, né, nem se dá conta que está ali orando o Pai Nosso e dizendo seja feita a tua vontade, né? Que na verdade eles estão orando, mas não está respeitando então a vontade de Deus, né? Eles estão aí de uma certa forma numa contramão. Quando ele fala seja feita a sua vontade, né? A vontade de Deus foi feita. Mas aí você não está nem prestando atenção nisso, mas continua ainda assim com a não aceitação, com a raiva, com o desespero. Aí ela dá menção ao Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, que vem trazer, né, consolação suprema aos deserdados da terra. Então quem quiser dar uma lida lá, pode dar uma passadinha por lá, né? E ela fala aqui, ó, nossos entes queridos estão em outra dimensão. Vivem e buscam sua evolução tanto quanto devemos buscar a nossa, tendo a certeza de que Deus sempre fará por nós o melhor, mesmo que no momento não entendamos suas razões. Portanto, seja feita a sua vontade. E isso nós já conversamos aqui, né? Porque às vezes a gente pede para Deus uma coisa, aquilo não nos é dado, mas no primeiro momento a gente não entende, né? Mas ainda assim Deus está trabalhando, ainda assim Jesus está conosco, ainda assim Deus está permitindo que a espiritualidade amiga esteja trabalhando, né? Talvez o que a gente pede, né, não é o que a gente precisa no momento, e Deus nos dá aquilo que a gente precisa naquele momento. E ela fala, aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós, né? Essa frase de Amado Nervo. E aí nós vamos para o título 8, né? Ela fala, como você tem feito preces depois da morte de seu filho ou do seu ente querido, né? Como você está fazendo as suas preces? Você parou já para poder pensar como está sendo feita essas suas preces? Você já parou para pensar se essas suas preces estão tendo eficácias quanto a você e quanto ao seu ente? E ela fala, quando meditamos sobre o tema prece, chegamos à conclusão de que oramos para pedir e dificilmente para agradecer, né? Que é outra coisa também que a gente precisa de ter o hábito de fazer, de agradecer e não só de pedir, né? Isso por quê? Isso porque nós ainda somos muito egoístas, né? Nós estamos olhando muitas das vezes só o nosso lado. Então a gente pede muito mais do que agradece. Mas que mesmo em pequenas proporções, nós também precisamos agradecer. Vamos ver qual o ponto mais importante, outras considerações que ela fala, né? Olha aqui. Quando vamos orar pelos nossos queridos que partiram, devemos fazê-lo para que eles encontrem a paz na nova fase. E para que, após essa passagem pelo mundo material, aproveitem a ajuda daqueles que estão com eles, colaborando para que rapidamente se adaptem ao novo lar, pois na realidade, lá é a verdadeira vida, né? Então, o que ela está dizendo? Que a gente ora para que o outro possa ficar em paz, positivando ele do outro lado. E não com orações em forma de conversa, ou com preces prontas no desespero, ou com oração em forma de conversa contando problemas, né? O luto é vivido por nós, mas também é vivido pelo nosso ente. Embora ele vá encontrar inúmeras outras pessoas conhecidas, amigos, familiares do outro lado, mas no momento em que se chega, principalmente aqueles que não têm entendimento,
eles também se sentem vazios de todos nós que ficamos aqui na Terra, de todos aqueles entes. Então, nós precisamos ter força para nós, ter equilíbrio e entendimento e emanar a eles também positividade, para que eles possam também conseguir seguir. Porque senão vira desespero aqui, vira desespero lá. E aí é necessário adormecer o nosso ente, porque ele não vai suportar a tamanha carga. Porque em espírito ele vai suportar a carga de todo mundo, não é de um só. Tá? Então olha aqui ela falando que essas preces têm o objetivo de auxiliá-los no desprendimento do mundo material. Ou seja, olha, fica aí. Tá? Siga em paz, vem aqui quando puderem, visita, mas é quando puder, siga aí. Não é prece no sentido de chamar o ente, de não ter essa aceitação, né? Porque o mais importante, né, depois, quando a gente começa então a entender esse luto, é ter a aceitação. E a aceitação, principalmente, de que todos nós vamos embora, né? A gente tem que aceitar, é a realidade. Olha aqui quando ela fala do adormecimento, que no Evangelho segundo o Espiritismo, os pensamentos, o Evangelho nos diz, né, que os pensamentos enviados ressoam como vozes amigas que os ajudam, enquanto se conscientizam de que agora vivem do outro lado da vida. A grande maioria passa por um momento de adormecimento, até que seja despertado pelos benfeitores espirituais, que o conscientizam para o momento que eles vivem agora, né? Então, o ideal é isso, né? É a gente ir positivando. E ela fala que as preces, né? As preces, elas são verticais, né? Elas rasgam distâncias e prontamente chegam aí do outro lado. Que é por meio da prece que voltamos a estar bem próximos dos nossos entes queridos, né? E ela fala, existe 3 tipos de pessoa: as que se preocupam até a morte, as que trabalham até morrer e as que se aborreçam até a morte, né? Então, assim, eu acho melhor, né? No meu caso, eu acho melhor trabalhar até a morte, né? Trabalhar até que ela vai chegar, mas que nós possamos ir trabalhando para que a gente possa ir tendo o nosso crescimento moral, porque senão não vai ter razão do porquê nós estarmos aqui, né? Então, é isso, né, por hoje, que vocês possam ter entendido, né? As preces que vocês estão fazendo, o luto aconteceu agora, como que eu saio dele? As fases do luto precisam ser vivenciadas, esgotem todas elas, mas elas não podem ser ad eterno, elas não podem ficar aí, né, perdurando. A vida, por mais difícil que seja, ela precisa seguir. Não quer dizer que você está seguindo sua vida, que você esqueceu do seu ente querido. Jamais nós iremos esquecê-los, mas nós temos a consciência que nós vamos embora, que o reencontro vai acontecer e que tudo tem um porquê. E que tudo aquilo que a gente vive e que tudo aquilo que nos acontece de uma certa forma está projetado e que ao final de tudo nós possamos ter a compreensão e ter a aceitação que a vontade de Deus é que tem que prevalecer sobre a nossa, porque é Ele que sabe daquilo que nós precisamos, no momento que nós precisamos e do que a gente precisa, tá? Então, ter a perda do ente querido é perda física, tá? Não é de eterno. Os nossos entes vivem e estão lá torcendo por nós, que nós também possamos daqui torcermos por eles e que eles possam cada vez seguir, cada vez estar melhores, porque quando nós chegarmos do outro lado, nós queremos ver de uma certa forma eles brilhando ainda mais do que quando nós os conhecemos, né? Alguma dúvida, gente?